Paz, Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem? Nesse dia, nesse devocional, eu gostaria de trazer para vocês algo que Deus tem colocado no meu coração, que é sobre a nossa perspectiva de vida. Nós vivemos em um plano em que nós temos 3 tempos: o que já se passou, o nosso passado, o nosso presente, o que nós estamos vivendo, e o nosso futuro, os nossos planos, o que nós ainda iremos fazer. E nós temos uma vida baseada nisso. Nós temos, como eu já disse, a parte da nossa vida que já se ocorreu, ou seja, tudo aquilo que nós já fizemos já está gravado na história e nós sempre nos lembraremos, teremos pessoas que se lembram, teremos momentos marcantes, momentos ruins, e teremos o nosso presente, que é o nosso momento agora, o nosso dia, o que estamos planejando para fazer durante o dia, o nosso hoje, o nosso agora, tudo que estamos fazendo para exatamente neste momento, e o nosso futuro também. Talvez você esteja planejando fazer uma faculdade ou um trabalho em específico, alguma coisa que está deslocada no tempo do futuro, que você ainda planeja fazer, que você deseja fazer, que as suas intenções estão voltadas para esse tempo. E Deus estava me ministrando exatamente nessa parte em que muitas vezes nós trazemos muitos problemas nessa administração que nós devemos ter desses tempos. Hoje, por exemplo, nós temos um problema muito grande com essa administração. Então temos pessoas com ansiedade, que elas pensam no presente, mas se confundem com o futuro, porque não conseguem pensar no dia de amanhã sem se sentirem preocupadas, ou pensam no dia de amanhã e se sentem angustiadas, sentem um peso de coisas que ainda nem aconteceram, ou coisas que aconteceram no passado dela, e ela pensa naquele passado, e aquele passado pesa tanto nela que ela vive também angustiada, vive em uma época muito difícil, e por isso nós temos altos índices de homicídio, suicídio, depressão e muitas coisas que vão sendo carregadas junto com esses problemas de administração do nosso próprio tempo. E Deus estava tocando no meu coração, estava me ministrando exatamente nisso. Deus, ele promete, quando Ele fala através de nós, pela Sua palavra, Ele promete a nós que Ele nos livra do nosso passado. Por quê? Muitas vezes nós temos um passado problemático, muitas vezes nós vamos nos lembrar dos nossos pecados, dos nossos diversos problemas que nós já fizemos neste mundo. Mas Deus, Ele vem e promete que Ele vai limpar o nosso passado, os nossos pecados. Certamente que nós teremos e carregaremos as consequências dos nossos pecados, mas o perdão Ele nos oferece, Ele nos garante que o nosso perdão está nele. Por quê? Porque Ele veio até a Terra, Ele viveu por esse propósito, para que os nossos pecados, que antes nos davam tanto peso, agora pudessem ter não mais peso, porque eles já não existem mais, Deus já não se lembra mais deles. Então por isso que nós podemos viver livre do nosso passado, e nós podemos lembrar do nosso passado e não carregar mais este peso. E Deus também estava me tocando no meu espírito sobre o nosso presente também. E muitas vezes nós temos problemas com o nosso presente também. Porém, Ele estava me dizendo sobre isso também, e como nós somos guiados pelo Espírito no momento presente. É muito interessante essa parte, porque quando ou em outro tempo nós éramos guiados por nós mesmos, porém hoje somos guiados pelo Espírito e podemos fazer as coisas do Espírito, e essas coisas gerarão consequências espirituais. Então o nosso presente, ele é totalmente guiado pelo Espírito. Nós vivemos no Espírito, porém hoje nós vivemos numa guerra, porque essas duas partes, a carne e o Espírito, elas coexistem. Portanto, estamos sempre numa guerra em que a nossa carne deseja algo, mas o nosso Espírito deseja outro, e fica essa guerra, esse embate, esse combate que parece que é sem fim. Mas realmente nós devemos escolher as coisas do Espírito, porque elas sempre trarão coisas melhores, elas trarão coisas mais sadias para a nossa vida espiritual. Portanto, nós devemos compreender isso, que nós devemos ser sempre guiados totalmente pelo Espírito. Portanto, invista nessa vida espiritual, invista na leitura da Bíblia, invista em conhecer a Cristo cada vez mais, invista em conhecer quem Ele se revelou, que Ele é. E também o que Deus estava me tocando era sobre o nosso futuro, né? E o futuro talvez é a nossa parte mais problemática, né? Porque
ansiedades, o dia do amanhã eles nos preocupa demais. É por isso que Deus, para nossa própria sanidade mental, Ele nos priva do nosso amanhã, porque Ele diz, para hoje já basta o mal, já basta o mal do dia de hoje. Então Ele nos priva do dia do amanhã do nosso futuro, para nós termos a nossa sanidade conservada. Porém, Ele vai nos revelar algumas coisas na Sua palavra, que é o nosso grande futuro que nos espera, como por exemplo o arrebatamento, a nossa moradia que nós teremos nos céus com o próprio Deus. E essa é uma esperança que deve se manter no nosso coração sempre acesa. Ela que vai dar aquele foco final, aquela calibragem final para onde nós devemos caminhar. Porque de fato nós estamos indo para o céu e nós devemos ter a nossa santidade conservada. Devemos nos preocupar com as nossas ações de hoje, porque elas provocarão um efeito muito grande para o nosso futuro. E esse futuro, em nome de Jesus, será o nosso lar no céu, juntamente com Deus. E era isso que Deus estava me falando, estava dizendo essas coisas para mim, e como que nós devemos viver baseado nisso, como que Deus já limpou o nosso passado, os nossos pecados para Ele já foram totalmente colocados em Jesus, eles já não existem mais. Deus não vai se lembrar mais deles, do nosso passado, dos nossos pecados. Deus vai nos guiar no momento presente para as atitudes que nós devemos ter, para o que nós devemos fazer, e Deus nos garante o nosso futuro, em que será um futuro de glória, será um futuro juntamente com Ele nos céus, onde não haverá mais lágrima, dor, choro e nada do que essa terra tem de mal. Então, eu espero que vocês possam entender essa palavra, possam mastigar essa palavra, e essa palavra possa ter efeito nos seus corações, e é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Deus abençoe.